Vamos agora aprender a trabalhar com marcadores e numeração em nosso documento. Para fazer esse trabalho, vou abrir um novo tópico aqui no nosso documento teste, que vou chamar de marcadores e numeração. Vou configurar a mesma formatação aqui em cima, vou replicar ela aqui embaixo. Bom, marcadores e numeração são opções que a gente usa geralmente em listas, né? Então vamos criar uma pequena lista aqui para a gente poder aplicar essa formatação. Então vamos supor que aqui eu tenha a opção softwares básicos, né? Vamos pôr aqui que eu tenha Windows, tenha Excel, tenha Word e tenha PowerPoint. Vou marcar esse texto, vou tirar esse espaçamento, vou colocar o espaçamento entre linhas aqui menorzinho, tá? E aqui embaixo eu vou colocar softwares de editoração. Vou colocar Photoshop e vou colocar aqui Corel Draw, ok? Então aqui eu tenho aqui uma lista. Então agora nós vamos aplicar marcadores e numeração nessa lista. Então primeiro passo eu vou selecionar toda a minha lista. E a primeira coisa que eu vou aplicar é um marcador. Então aqui eu tenho marcadores e aqui eu tenho numeração. No marcador, se eu der um clique em cima do botão, ele já vai aplicar para mim os marcadores, que são nada mais do que essas bolinhas que a gente chama de bullets. Então isso são os marcadores aqui no Word. Então se você quer colocar um outro item, você dá Enter, ele já adiciona um novo marcador para você digitar, ok? Esse é o marcador básico, padrão do Word, mas você tem outras opções, ó. Vou marcar aqui novamente. Se em vez de clicar em cima do botão, você clicar na setinha, vai te abrir outras opções de marcadores que você pode utilizar. Também vai dar o mesmo efeito, porém em vez da bolinha vai ser o outro símbolo que você escolher. Então aqui, clicou na setinha, você tem uma biblioteca de marcadores que você pode utilizar. Não quer nenhum deles, você pode também usar a opção definir novo marcador. E aqui você pode escolher um determinado símbolo para você usar nesse marcador. Então se você quer uma seta dessa, por exemplo, basta clicar em OK e ele vai usar aquele símbolo que você escolheu como marcador, ok? Então é bem simples utilizar marcadores. Vou tirar o marcador e agora vamos ver a numeração. Vou fazer o mesmo procedimento, vou marcar a minha lista e vou clicar em cima da numeração. Pode olhar que ele cria uma numeração automática para mim, no caso aqui de 1 a 8. Quando eu dou Enter, ele abre um novo número para que eu possa fazer a minha digitação. Essa é a lista numerada. Da mesma forma que os marcadores, eu posso vir aqui na setinha e posso personalizar. Então eu tenho várias opções de como mostrar esse número, com pontinho, com parênteses, algarismos romano, posso colocar letras, basta eu selecionar e clicar que vai ser aplicado aquele tipo de numeração que eu escolhi, ok? Então vou retirar aqui de novo. Eu quero mostrar agora que clicando na setinha também, você tem a opção aqui de definir valor de numeração. Então a gente pode definir como que essa lista vai se comportar para ser iniciada. A gente pode iniciar uma nova lista. Nesse caso aqui, ele está começando do A, né? Como eu não tenho outra lista em cima, ele começa do A mesmo. Eu poderia continuar de uma lista anterior, caso eu tivesse duas listas no mesmo documento. Então eu poderia ou começar de novo, se for uma lista que não tem nada a ver com a outra, ou continuar da lista anterior, se fosse uma lista que fosse complemento de uma outra. E eu posso, de qualquer forma, também definir e quando que eu quero começar essa numeração, né, de qual número. No caso aqui, como eu estou trabalhando com letras,
Poderia começar do E, por exemplo, né? Então ele começa do E e continua seguindo. Então a gente tem essa opção aí de formatação quando a gente trabalha tanto com os marcadores como com a numeração. Ok? Vou voltar aqui no A para minha lista ficar bonitinha. Então estes são os marcadores e a numeração básica. Agora eu tenho como trabalhar também com níveis, tá? Vou voltar aqui para a numeração. Vou botar uma numeração padrão em formato de números mesmo. E vamos pensar o seguinte. Eu coloquei aqui a opção softwares, vou botar um negrito nela. E coloquei a opção softwares de editoração, tá? Então eu tenho dois principais que são os softwares básicos. Dentro dele eu tenho Windows, Excel, Word e PowerPoint. E eu tenho softwares de editoração e dentro dele eu tenho Photoshop e CorelDRAW. Então você há de convir comigo que por aqui, esse Windows aqui, ele está dentro de softwares básicos. Então, provavelmente, quando eu for fazer um trabalho dessa forma, eu vou querer que esse Windows não seja 2, que ele seja o quê? 1.1, né? Já que ele está dentro desse. O Excel também, 1.2, o Word 1.3. Então, como essas informações todas estão dentro de software básico, seria interessante que elas tivessem uma numeração diferente. E para isso a gente tem esse botãozinho aqui, que é uma lista de vários níveis. Vamos lá ver como que funciona esse tipo de lista. Vou retirar aqui a minha numeração, desculpa. Vou vir aqui, vou tirar de novo a numeração e vou utilizar essa aqui, numeração por listas, tá? Aqui eu tenho que escolher, né, como é que eu quero essa numeração, com números e letras, só com números, né, com artigos, com capítulos. No meu caso aqui, eu quero esse tipo de formatação, onde eu tenho 1 no principal, 1.1 no secundário, 1.1.1 e assim sucessivamente. Então eu vou clicar nessa lista, ela vai continuar a mesma coisa, numerado de 1 a 8, tá? Porém, agora eu tenho como fazer uma operação aqui. Eu vou selecionar, ó, tudo que está dentro de softwares básicos, vou marcar com o mouse. E quando eu faço isso, eu vou pressionar a tecla Tab no meu teclado. Olha só, quando eu pressiono Tab, ele desloca todos os 4 itens para a direita e coloca a numeração automática para mim, secundária, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Então eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Vou selecionar os dois itens e vou pressionar a tecla Tab. Olha como é que ele obtém a numeração certinha. A partir daí, se eu venho aqui e dou um Enter, ó, eu posso escrever um novo item aqui, né? Vamos pôr aqui, por exemplo, Excel 2010. E se eu pressionar um Tab aqui também, ele vai ficar mais para dentro do Excel. Ou seja, você pode trabalhar aqui com vários níveis na sua lista de forma bem simples, apenas pressionando a tecla Tab. E isso funciona não só para numeração, como também para os numeradores, tá? Você pode ter aqui uma bolinha, aqui para dentro um quadradinho, um triângulo. Então você consegue trabalhar em vários níveis facilmente utilizando aí essa opção aí que a gente tem dentro do espaço de parágrafo de lista de vários níveis. Deu para entender legal? Bem tranquilo, bem fácil de usar e um recurso bem bacana que vai te ajudar muito aí na produtividade do seu trabalho. Um grande abraço, então vamos para a nossa próxima aula.